Se você tem comportamentos que te atrapalham hoje, mas que é fruto do seu passado, fica comigo até o final desse vídeo. No final, se tiver gostado, não esquece de deixar o like e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os próximos vídeos. A gente sabe que as nossas memórias, as nossas experiências passadas, os nossos traumas têm o poder de moldar a forma que a gente vê e interage com o mundo. Como eu gosto de dar exemplos, eu vou dar 3 diferentes, em 3 esferas diferentes, para vocês entenderem como o passado pode interferir no nosso presente. A primeira delas é através da interpretação. A gente, baseado na nossa história de vida, dos nossos traumas, das nossas experiências passadas, a gente tende a interpretar uma situação de forma enviesada, justamente por conta do nosso passado. Exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Eu, Sônia, lá na minha infância, vamos supor que eu sofri de bullying, eu passei por várias situações traumáticas por conta do peso. Eu era acima do peso, eu recebi vários apelidos, colegas não queriam ficar perto de mim porque dizia que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo. Então isso, naturalmente, isso fica na minha cabeça. E aí, hoje, vamos supor que hoje, sei lá, 30 anos depois, eu tô num restaurante com uma amiga minha, e aí ela deixou metade do prato porque veio muito, e eu comi tudo porque eu tava com muita fome. E aí eu tô lá, terminando minha comida, ela fala: "Ê, Sônia, tava com fome, hein? Para tudo." Eu, que lá na minha memória, lá na minha história de vida, eu que já sofri muito em relação a questões relacionadas ao peso, né? Sofri várias situações delicadas, bullying. A minha interpretação, ela vai ser nua e crua, baseada na frase que foi: "Ê, Sônia, tava com fome, hein?" Na minha cabeça, automaticamente vem o quê? Como um pensamento automático: eu sou gorda, tá me chamando de gorda. E isso, pessoal, essa interpretação enviesada é como se a gente usasse uma lente. Que tudo lá de trás na nossa vida, isso faz parte, isso acontece com todo mundo, tá? Não é só com você, não. Isso é como se a nossa lente ficasse contaminada. E toda essa carga, né, pesada lá de trás, a gente traz sem perceber para os dias de hoje. Então, várias vezes na vida, a gente faz uma interpretação errada de um comentário que alguém faz, por conta da nossa história. A gente não lê o fato, a gente não lê a situação real. A gente vai interpretar baseado na nossa história. Então esse é um viés, que é o da interpretação. O outro viés é da resposta emocional. É como se a gente tivesse respostas emocionais incompatíveis com a situação real. Por exemplo, supondo que lá atrás, sei lá, 5 anos atrás, eu fui assaltada na rua da casa da minha tia. E aí, 5 anos depois, eu passo lá naquela rua. Na hora que eu entro na rua, eu começo a ter sinais de ansiedade extrema. O coração começa a disparar, eu começo a ficar tonta, eu acho que minha pressão vai cair, eu tremo. Por quê? A minha memória resgata a situação que eu vivi 5 anos, pode ter sido até 10 anos atrás. Então, em situações na vida, isso aí pode ser também, por exemplo, pessoal, numa situação de relacionamento. Supondo que eu tenha tido um relacionamento abusivo, que eu tenha passado por uma situação muito complicada no passado, e aí eu encontro um rapaz, saio com ele pra jantar, e ele tem um gesto, ele tem um comentário igual ao ex-namorado que eu passei por uma situação super terrível. Quando ele faz isso, eu tenho resposta intensa de ansiedade, mesmo que não seja a mesma situação, mesmo que seja uma outra pessoa. Só que a minha memória, ela vai resgatar isso. Então, mais um ponto para vocês entenderem como respostas emocionais também podem ser equivocadas, né? A gente sofre isso no presente por situações que aconteceram lá atrás, mas que ainda vem, que a gente tem aqui na nossa carga emocional, nas nossas respostas, nos nossos pensamentos. É como se isso estivesse linkado ainda com o nosso passado. Por último, o outro viés, que eu acho que talvez seja o mais fácil de vocês identificarem, é o comportamento. Muitos comportamentos nossos, e a gente às vezes pode acabar repetindo comportamentos disfuncionais por conta de questões do passado. Eu falei de relacionamento, eu vou dar um outro exemplo no outro viés de relacionamento, que é o seguinte: supondo que eu tenha tido um trauma por conta de um relacionamento que eu vivi 3 anos atrás. E aí, como foi traumatizante, isso foi muito difícil para sair do relacionamento, para eu superar essa situação, foi um trauma na minha vida, o que é que eu, Sônia, como estratégia de defesa, eu faço? Eu começo a não querer me relacionar com ninguém. E aí, supondo que eu vá pra uma festa, fique com um rapaz, eu não vou sair com esse rapaz de novo. Porque eu não quero que isso aqui dê certo, eu não quero que isso aqui vá pra frente, eu não quero namorar, nem casar com esse cara. Porque lá atrás, 3 anos atrás, eu passei por uma situação terrível. E aí eu começo a evitar. Eu só saio com uma pessoa uma vez, se eu sair, porque tem pessoas que passam por uma situação traumática
no relacionamento, por exemplo, e elas não querem nem dar oportunidade para ninguém mais. Porque se foi traumático para ela, ela não está disposta a encarar um novo relacionamento. Porque todos os traumas vêm aqui na bagagem. A gente traz. Então, comportamentos que a gente tem hoje, isso pode ser em relação a um relacionamento. Uma pessoa, por exemplo, que tenha vivido lá na infância, numa família em que os conflitos eram resolvidos na base da agressão. Isso tudo a gente pode trazer para o presente, respondendo da mesma forma, ou indo para o extremo, que é evitando 100%, como foi o caso do relacionamento que eu disse. Então, muitos comportamentos de hoje são moldados por conta do nosso passado. Então, percebam, pessoal, as nossas experiências passadas, elas podem afetar, mesmo que a gente não perceba, nossos comportamentos, nossas emoções e nossas interpretações dos fatos reais, né? Hoje em dia. Tudo bem, Sônia, entendi, tudo isso realmente é muito afetado. Eu consigo identificar comportamentos que eu tenho hoje, que não são comportamentos funcionais, mas que eu não consigo me livrar disso por conta do meu passado. O que é que a gente faz? Na TCC, que é na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, a gente tem algumas estratégias de enfrentamento para lidar com essas questões do passado que vira e mexe voltam aqui pra gente no hoje. Uma delas, uma das técnicas que a gente mais usa é o questionamento socrático. E o que é isso? E aí nessa técnica o psicólogo vai ajudar o paciente a investigar, a buscar evidências concretas, reais, de fatos que sustentem essa minha teoria, esse meu pensamento de que ela me chamou de gorda, e quais são as provas que eu tenho contra esse pensamento e que não embasam esse pensamento que eu tive distorcido. Se tiver dúvida, pesquisa no Google questionamento socrático. Isso o psicólogo vai fazer, vai te dar um direcionamento melhor, mas você consegue fazer sozinho também. É buscar evidências que sustentem ou não sustentem esse pensamento automático que eu tive. É como se a gente precisasse desafiar esse pensamento automático que eu tive. Porque lembra que eu já falei uma vez, não é porque a gente pensa que é verdade. A nossa interpretação dos fatos podem estar enviesados baseados na nossa experiência, da nossa história de vida. Uma outra técnica que eu sou muito fã, que é um desafio, não é fácil fazer não, é exposição gradativa. Vou dar um exemplo bem prático que inclusive eu dou lá no meu consultório para meus pacientes. Supondo que eu tenha sido assaltada por um rapaz de casaco vermelho. Na semana seguinte eu tô indo pro meu trabalho e aí passa um cara com casaco vermelho. O que eu faço? Corro, obviamente, né? Eu disparo pro outro lado. Porque na minha cabeça tá associado. O cara de casaco vermelho me assaltou. E, inclusive, na hora que eu vi aquele rapaz, né, da segunda vez, que não foi o mesmo, obviamente, o cara não era assaltante nem nada. Mas eu respondi emocionalmente com os mesmos sintomas do dia que eu fui assaltada. Eu fico com o coração disparado, minha pressão cai, eu começo a suar frio, eu começo a tremer. Enfim, é um fim do mundo pra mim. Qual é a chance, aí eu falo pros meus pacientes, inclusive, como é que eu vou poder enfrentar rapazes de casaco vermelho, porque você concorda que, na vida real, pessoas podem usar casaco vermelho e não ser assaltante. Na minha cabeça, quanto mais eu me afasto, isso vai virando uma verdade absoluta na minha cabeça e eu vou tendo dificuldade de enfrentar isso. Então, tecnicamente, não é um comportamento funcional na minha vida. Visto que, na vida real, eu posso encontrar pessoas de casaco vermelho e elas não vão ser necessariamente assaltantes. E aí, a exposição gradativa, pessoal, consiste da seguinte forma. Tem um estímulo que está sendo aversivo para mim. A forma de eu conseguir enfrentar isso. Eu preciso me aproximar gradativamente. Eu preciso falar sobre, eu preciso fazer uma ressignificação de que nem todo homem de casaco vermelho vai me assaltar, para que aqueles sintomas comecem a diminuir em intensidade e frequência. Então, o estímulo aversivo, então lá no passado, saindo do exemplo do assalto, se você teve uma experiência traumática com relacionamento e hoje você evita a qualquer custo, a técnica, a sugestão é que você se aproxime, e aí com ajuda psicológica, obviamente vai ser muito mais assertivo do que você ir sozinha fazendo esse nível de hierarquia, mas aos pouquinhos você vai precisar ir se aproximando para que a sua cabeça entenda de que nem todo homem de casaco vermelho vai me assaltar, percebem? Ou que nem todo homem que vai me relacionar vai fazer a mesma coisa que aconteceu comigo no passado. Tudo isso para dizer o seguinte, pessoal, é natural que a gente tenha comportamentos disfuncionais por conta do passado. É natural que a gente evite determinados locais por conta de experiências passadas. É natural que a gente tenha limitação ou resistência com determinados perfis de pessoas por conta de experiências passadas. Isso faz parte da vida. O importante aí, que eu falo que é o pulo do gato, é a gente conseguir identificar quais são esses padrões de comportamento que estão me impedindo de evoluir, digamos assim, né, que estão interferindo na minha qualidade de vida. E tudo isso tem solução para se trabalhar na terapia. Muitas vezes pode parecer que a gente está preso no passado e que a nossa vida não vai para frente, porque tudo que eu penso, tudo que eu faço está relacionado ao passado. É como se a gente trouxesse uma carga lá de trás
e a gente não conseguisse se livrar dela. Então eu tô aqui para te dizer que existem técnicas, que existem instrumentos, existem ferramentas para que esse processo aconteça de uma forma mais natural, menos dolorosa, porque assim, mesmo que a gente esteja acostumado com esses padrões, se eu identifico que isso tá me prejudicando, tá na hora de mudar, sabe? E eu sei que não é um processo fácil, eu sei que incomoda, que dói, especialmente porque a gente vai precisar reviver algumas coisas, mas o foco da TCC, que é da terapia cognitivo comportamental, não é o fato que desencadeou esses comportamentos ou esses pensamentos. A gente vai focar nos sintomas, nesses comportamentos disfuncionais, nesses pensamentos disfuncionais de hoje, daqui pra frente. Lembre que aceitar esses fatos. A gente sabe que a gente não pode mudar o que passou. Isso é um fato. O processo de aceitação não é que eu concorde com o que aconteceu, sabe? Eu não preciso ser a favor do que aconteceu lá atrás, mas eu preciso aceitar esse fato para que, inclusive, comece a ocorrer uma mudança em cima disso. Enfim, eu espero ter ajudado. Eu desejo que transborde sabedoria, coragem, porque enfrentar esses pensamentos e comportamentos que a gente tem hoje e que é fruto lá de trás não é fácil. Podem contar comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima!